Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos, Senhor, declarando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Também oramos, Pai, declarando que Romanos 8:28 é a palavra que está em vigência na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa oração, que ama e busca a Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem. Em o nome de Jesus Cristo, essa é a palavra liberada. Assim nós cremos, assim nós oramos. Também oramos, Pai, para que se cumpra a Tua palavra na nossa vida, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meu Pai, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa fortaleza e em Ti confiamos e esperamos. Senhor, nós cremos que essa batalha, esse desafio que essa pessoa está enfrentando, já está vencido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós oramos agora declarando por terra tudo aquilo que se move nas trevas, tudo aquilo que está retendo coisas, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está trazendo qualquer tipo de dificuldade ou atraso no teu caminho. Nós oramos agora para que toda ação contrária seja removida do teu caminho e da tua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Queremos declarar, Pai, que tudo aquilo que está pendente na nossa vida, que tudo aquilo que precisa ser resolvido, já está sendo resolvido. Em o nome de Jesus, consagramos essa semana que estamos entrando, consagramos a Ti e pedimos a Tua bênção, para que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de milagres, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de bons negócios, seja uma semana de solução. Sim, em nome de Jesus. E será uma semana leve, debaixo da unção de Deus, debaixo do poder de Jesus Cristo na nossa vida. Também oro, Pai, para que toda enfermidade agora renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, todo tipo de infecção, de doença crônica, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos ao câncer, dizemos à fibromialgia, dizemos a todos os problemas na coluna, nas costas, nos ossos, nos pulmões, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que tem constantes falta de ar, ou crises de ansiedade, ou crises de pânico, que ela seja livre agora. Pelo poder de Jesus Cristo, invocamos a santa e poderosa presença de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, novamente por pessoas com problemas no ouvido. O Senhor me toca nesse momento de orar. Por pessoas com problemas no ouvido, eu oro por cura. Eu oro por milagre. Não sei que problema é que essa pessoa está, Senhor. Mas, igualmente da oração da manhã, agora, Senhor, Tu me tocaste nisso. Por isso, toca com Teu poder nessa pessoa que está com problemas no ouvido, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja milagre. Em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós cremos. E declaramos, Pai, vitória, paz, prosperidade, abundância, saúde, descanso, refrigério do alto sobre essa vida e sobre essa casa. E que todas as portas que foram fechadas por resistências espirituais, por obras do inimigo, por obras de inveja, que se abram todas em nome de Jesus, e liberamos uma palavra sobre Ti. Tua casa é uma casa próspera, Tua casa é uma casa abençoada, Tua vida é abençoada, você é abençoado em nome de Jesus. E eu declaro o Salmo 91 sobre Ti e a Tua casa, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás.
A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, e que a paz de Jesus Cristo seja contigo e com toda a tua família. Estamos hoje em oração, no propósito de Daniel. Daniel orou e jejuou por 21 dias e teve uma resposta, venceu uma batalha espiritual e as resistências caíram por terra. Amém? Então, você não está em qualquer propósito, você está num propósito para ter vitórias espirituais. Por isso, declare aqui nos comentários: estou tendo vitória em nome de Jesus. Escreve aqui com toda a fé: estou tendo vitória em nome de Jesus. E compartilhe essa oração com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes. Compartilhe, deixe sua curtida. Isso ajuda muito para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu creio no poder de Jesus Cristo. Temos muitos testemunhos. Você que está aqui pela primeira vez, ouça isso. Eu recebi o testemunho do Gabriel e ele escreveu assim: eu quero agradecer pela graça alcançada. Sou vendedor de móveis planejados e estava fora do mercado há algum tempo. Voltei a trabalhar e passei 2 meses sem vender nada. As contas atrasadas, vivi em desespero com sentimento de impotência. Tenho mais de 20 anos de experiência na área, porém sentia que havia um bloqueio espiritual. O Senhor proferiu uma palavra dizendo que as coisas iriam destravar e começar a romper. Recebi essa palavra e a partir daquele dia tudo começou a mudar. Clientes retornaram, novos clientes surgiram e houve um romper extraordinário de Deus na minha vida. Em apenas 1 semana, vendi o equivalente a 2 meses. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Oro a Deus pela sua vida todos os dias. Que Deus abençoe você. Deus é fiel, Deus é poderoso. Também recebi o testemunho da Bianca e ela escreveu assim: oro com o Senhor há 5 anos e desde então a minha casa tem se tornado uma bênção. Recebemos um grande livramento da parte de Deus. Por apenas 2 segundos, meu marido e minha filha escaparam de serem esmagados por outro carro que veio em alta velocidade e atingiu o nosso. No momento em que desciam do veículo no estacionamento, foi uma situação terrível, mas também um grande milagre. Glória a Deus. E recebi o testemunho da Rosilene, que escreveu assim: a paz do Senhor, eu tenho vários testemunhos para contar. Um deles é que fui convocada para trabalhar após ser aprovada num concurso público. Quase desisti no 2º dia por causa de uma forte crise de depressão. Ouvindo as suas orações, recebi força para não desistir e perseverar. Depois de alguns dias, Deus tirou de mim tudo o que eu estava sentindo. Sou muito grata pelas orações e pelas palavras. Deus abençoe a sua vida. Você está vendo? São testemunhos. Ontem mesmo recebi um testemunho da cura de câncer, de um homem que acompanha as orações aqui. Jesus opera, Jesus está vivo, não há impossíveis para Ele. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Eu nunca pedi para você colocar sua fé em mim. Eu não curo ninguém, eu não salvo ninguém, eu não liberto ninguém. Eu sou muito claro com vocês, eu sou um homem falho, mas eu sou um intercessor. Deus me colocou nessa posição. Eu quero pedir a você que está aqui, creia que Deus está agindo e está trabalhando. Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu clamor. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Escreve aqui nos comentários: eu creio que Deus está operando. Escreve aí: eu creio que Deus está operando. Aleluia! É por isso que, sabe, o inimigo faz de tudo para te tirar da oração. Para fazer você desanimar, para fazer você colocar outra coisa no caminho da oração. Eu vou dizer uma coisa para você: mantenha-se firme. Essa é a certeza de que as coisas vão acontecer na tua vida, certo? Se Deus mudou a minha vida e mudou a minha história,
Deus mudou completamente, Ele pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Coloque a sua fé em Jesus, Ele tem todo o poder, a Ele a glória, a Ele o louvor, amém? Eu quero hoje trazer uma palavra, que inclusive foi a palavra que eu trouxe ontem, na live das 9 horas da manhã, que eu fiz ao vivo aqui no YouTube, falando sobre a casa do pão. Sabe, essa palavra, ela não saiu de mim. Essa palavra não saiu de mim e eu não sei se no próximo domingo eu não vou ministrar ela na igreja, porque mesmo que eu ministre um pouco ela aqui, como eu ministrei um pouco ontem, tem muita revelação de Deus aqui. Tem muita revelação de Deus. Deus tem falado muito comigo nessa palavra. Onde está a sua casa do pão? Onde está a sua casa do pão? A Bíblia nos diz em Ruth, capítulo 1, verso 1, escute isso. Sucedeu, pois, nos dias em que os juízes governavam, que houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Entenda uma coisa, Belém, em hebraico, significa casa do pão. Casa do pão. Isso significa lugar de abundância, lugar de provisão, lugar de sustento contínuo. Só que exatamente na casa do pão estava tendo fome, estava tendo crise. E a Bíblia diz que um homem chamado Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, vendo a fome que estava em Belém, saíram de Belém. Saíram de Belém e foram a um lugar chamado Moabe. Ali, os filhos de Elimeleque casaram. Ali, eles começaram a construir a sua vida. Mas houve uma tragédia nessa família. O pai morreu com os 2 filhos. Não se sabe o que aconteceu, se foi um acidente, ou se foi uma briga, ou se foi no meio de uma guerra. Não se sabe o que aconteceu. Só diz que eles morreram. E Noemi, então, toma uma decisão, vou voltar à casa do pão, vou voltar a Belém. E aí se desenrola uma grande história, um grande testemunho e lições importantíssimas. Mas o que me chama a atenção, sabe, é que a decisão de Elimeleque parecia ser uma decisão sábia. Porque quando a gente vê dificuldade e busca uma solução, busca uma saída para o problema, aquilo é o que qualquer um faria. Certo? Moabe estava tendo emprego, estava tendo oferta, boas oportunidades havia em Moabe. As notícias que estavam chegando é que Moabe era promissor e Elimeleque, baseado numa visão natural, numa visão humana, sai da casa do pão, porque lá estava tendo crise, e vai para Moabe. E as coisas devem ter começado a funcionar lá, a ponto dos filhos casarem, das coisas acontecerem. Só que aconteceu uma tragédia lá. E aqui Deus falou uma coisa muito importante para mim. A casa do pão não é só o lugar da provisão, é o lugar da proteção também. E essa é uma verdade que as pessoas têm dificuldade de entender. Que o lugar que Deus te plantou, o lugar que Ele te colocou, também é o lugar da tua proteção. Então nós precisamos entender que o lugar que Deus nos plantou, o lugar que Ele nos colocou e que ali está provendo para a nossa vida, independente das adversidades e pressões e situações e crises que aparecem, também é um lugar de proteção. Porque Elimeleque saiu com a família da casa do pão, lá havia realmente uma crise, mas Deus estava protegendo eles e estava sustentando eles também, porque a casa do pão é esse lugar. É um lugar de constante provisão, não falta nada para você ali naquele lugar, mas é um lugar também de muita proteção de Deus. Foi eles terem saído do lugar de proteção, aonde houve uma tragédia. E aqui eu aprendo uma grande verdade. Não se trata só de um emprego num outro lugar.
Não se trata de uma boa oportunidade, não se trata se é um lugar próspero ou não, se trata é a direção de Deus? Porque a minha casa do pão é o lugar que Deus me disse para estar e é o lugar que Ele me protege. Então você tem que se perguntar, aonde eu estou é a minha casa do pão? Porque se eu estou na casa do pão, eu tenho provisão e eu tenho proteção divina. Deus está falando com muitos que estão aqui hoje. Será que você está na sua casa do pão? Você está tendo o teu sustento? Você está sendo protegido por Deus? Ou o lugar que você foi, você tomou uma decisão lógica, como Elimeleque tomou? Não, aqui é melhor, então aqui que eu vou estabelecer minha família. Nós cometemos erros na vida e um dos erros que a gente comete, sabe qual que é? Fazemos coisas porque podemos e não porque Deus nos dirigiu. Usamos muitas vezes a nossa liberdade para não consultar a Deus. Pensamos nas possibilidades, em como aquilo pode ser um bom negócio, entramos numa sociedade errada, acabamos fazendo negócio com quem não deveria, acabamos entrando, sabe, em caminhos que aparentemente eram caminhos bons, mas que não foram dirigidos por Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós por tomarmos decisões precipitadas, por tomarmos decisões baseadas no nosso desejo, no nosso querer, no ímpeto, sabe, da nossa vontade e não da vontade de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Você não tem ideia como Deus tem falado comigo nessa palavra. E eu aprendi algumas coisas aqui. Toda direção errada começa parecendo sensata. Às vezes tem decisões que a gente toma, parece serem decisões sensatas, razoáveis, mas não tem a direção de Deus. E o preço é alto. Tem gente que pensa que não existe preço quando se toma uma decisão errada, mas o preço é altíssimo. O preço é altíssimo e sabe o que é pior? A gente não vê o preço. A gente calcula de uma forma, mas às vezes o cálculo é bem mais alto. Às vezes pensamos, não, mas foi só uma mudança de rota aqui, uma pequena mudança de rota, mas aquela pequena mudança de rota mudou totalmente o destino. Não só teu, mas dos teus filhos, do teu trabalho e do futuro que Deus tinha reservado para ti, para tua casa. Ou seja, toda decisão, por mais que ela pareça sensata, ela precisa estar dirigida por Deus. E isso me leva, sabe, a entender uma coisa, que toda decisão na nossa vida precisa estar pautada por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus. E mesmo que eu não me agrade de algumas coisas, o que deve importar para mim não é a minha vontade humana, o que deve importar para mim é a direção de Deus. É a direção de Deus que deve importar na minha vida, é a direção de Deus que deve estar dia a dia à minha frente e não a minha própria vontade, o meu querer. Nós temos muitos desejos, muitas vontades, mas nem tudo é a vontade de Deus, é a direção de Deus. Certo? Provavelmente no próximo domingo eu vou ministrar essa palavra. Quando uma palavra não sai de mim, sabe? E essa palavra não saiu de mim, eu sinto que tem muito de Deus para falar com a gente. Sabe quando você descobre um ouro? Essa palavra é um ouro. E eu vou ministrar ela no próximo domingo. Só que eu vou ministrar ela completa. Em nome de Jesus, se Deus me permitir. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não mudar a forma como você pensa, você não está pronto a acessar coisas que Deus tem para a sua vida. Então, você pode ser uma pessoa corajosa, você pode ser uma pessoa empreendedora, mas se você não mudar a sua mentalidade de acordo com aquilo que Deus quer que você mude, na sua mente, na maneira de pensar, você não entra em coisas maiores. Ou seja, no seu ritmo, você chega até um lugar, no ritmo de Deus, você ultrapassa aquele lugar, você vai muito além. E esse livro aqui vai ajudar você a ir além. Mentalidade de alto nível.
Está sendo uma grande alegria para nós esse livro aqui, certo? Inclusive o novo livro já vem com um selo de best-seller, porque já se tornou best-seller em 2 categorias, estamos em primeiro lugar, para a glória de Deus, certo? Esse livro aqui eu espero que te ajude muito, e se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? Eu quero agora orar pela tua vida, te abençoar, e se você quer apoiar o nosso canal, gratidão, muito obrigado, certo? Você pode ir no nosso site, ali tem todos os dados para você apoiar o nosso canal. Nós temos um programa de televisão todo sábado às 10 da manhã, na Rede TV, em rede nacional. E muitas pessoas têm sido impactadas, têm sido abençoadas através desse programa de televisão. Eu me mantenho firme ali. Já estou há 3 anos na televisão. Estou há 3 anos na televisão firme. E que Deus me ajude a permanecer firme nesse lugar, certo? Não é um lugar fácil de se estar, mas é um lugar onde Deus me mandou estar e eu estou ali por obediência. Amém? Por obediência. Então ore por nós, para que a gente consiga continuar com esse programa de televisão. Quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra. Essa palavra, ela tem significado para muitas pessoas que estão aí. Essa palavra, tem muita gente que sentiu que essa palavra aí, essa palavra que foi ministrada aqui, foi para si. Deus falou contigo. Amém? Coloca aqui nos comentários qual que é a resposta que você está buscando aqui nesse propósito de Daniel. Qual que é a resposta que você está aguardando? Escreve aqui nos comentários, certo? Uma resposta de um concurso, uma resposta de um diagnóstico médico, uma resposta de alguém da tua família para se entregar a Cristo. Qual que é a resposta que você está buscando aqui? Coloca aqui nos comentários, escreva com fé. Amém? Escreva com fé. Tem gente que às vezes fica com vergonha de colocar seu pedido de oração aqui, mas você já viu quantos milhares de comentários tem nos nossos vídeos? Então não se preocupe, certo? É você e Deus aqui. É você e Deus, não se preocupe com isso. Em nome de Jesus. Amém? E me ajude a compartilhar essa oração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa que está orando junto comigo e toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Eu oro agora, apresentando cada pedido de oração a Ti, Senhor. Toda a resposta. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, abrir-se-lhe-á. Abre portas, Pai, para os Teus filhos que estão orando, que estão clamando junto conosco aqui agora, e que respostas do céu sejam liberadas. Abre o céu sobre nós, Pai. Consagramos essa semana que estamos entrando, para que seja uma semana de sinais, de maravilhas, de grandes testemunhos e de grandes milagres. Senhor, vá à nossa frente, e que tudo aquilo que está pendente na nossa vida, coloca a Tua mão, Pai, e que o Senhor opere justiça, opere milagres, opere provisões sobrenaturais. Oramos apresentando diante de Ti também nossos sonhos, nossos projetos, e pedimos a Tua bênção. Pedimos a bênção do Senhor Jesus, pedimos a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos enche da Tua presença, Pai. Nos enche da Tua alegria, da Tua força sobrenatural. E eu oro, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e libera do Teu favor sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Deus está ouvindo orações aqui. Um abraço a todos e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E oramos, Pai, declarando: se o Senhor está conosco, se o Senhor está cuidando da nossa casa e cuidando da nossa vida, não temeremos mal algum. Como está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, levanta muros de fogo ao redor de nós, da nossa casa, de todas as áreas da nossa vida. Eu oro, Senhor, pedindo respostas a Ti,
Estamos no terceiro dia do nosso propósito e assim como Daniel orou e jejuou por 21 dias, para que a resposta de Deus viesse até ele, que resposta de Deus chegue até essa pessoa, resposta sobre seu casamento, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seus projetos, sobre algo que ela está orando, pedindo a direção do Senhor. Abre os ouvidos do teu povo, Pai, e que eles possam ouvir a tua voz. Senhor, eu oro para que essa pessoa ouça a voz de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que se abra seus ouvidos, para que ela perceba o que Deus está direcionando ela, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho toda a maldade, toda a inveja, toda a contrariedade, toda a resistência espiritual, tudo aquilo que é maligno. Nós quebramos agora toda ação contrária. Usamos a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Nós quebramos agora toda a opressão espiritual, toda a ação contrária e pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos a Tua proteção e pedimos o Teu livramento. Oramos contra toda injustiça. Oramos contra toda palavra desferida contra nós. Oramos, Pai, contra tudo aquilo, Senhor, que queira atrapalhar ou causar confusão na nossa vida, na nossa família. Oramos para que o Senhor nos dê livramento. Também oramos, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. Fortaleça a nossa vida, capacite a nossa vida. Senhor, nós estamos na Tua mão. Senhor, a nossa casa está na Tua mão, nosso futuro está nas Tuas mãos. Em Ti confiamos. O Senhor é o Deus que está guardando a nossa vida. O Senhor é o arrimo da nossa sorte, nossa fortaleza, nosso escudo e proteção. Não temeremos, sim, Pai. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado crises de pânico, de medo, de insegurança. Essa pessoa que tem sido atacada nos seus pensamentos, que ela seja livre agora em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus te cubra, o sangue de Jesus cubra teus pensamentos, o sangue de Jesus guarde a tua alma. Eu oro também pela vida dos teus filhos, para que o Senhor dê livramento a eles. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por toda pessoa que esteja desaparecida. Eu oro por toda pessoa, Pai, que esteja sem contato com a família por anos, pessoas que foram morar longe, pessoas, Pai, que acabaram brigando, pessoas que acabaram, Senhor, se separando e que pararam de se comunicar. Eu sinto no meu espírito, Pai, de fazer essa oração neste momento, e a minha oração é para que essas pessoas sejam encontradas, a minha oração é para que haja reconciliação de pai com filho, de filho com pai, de mãe com filha. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor coloque a Tua mão sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e oramos, Pai, para que a Tua mão de poder seja sobre ele, a Tua mão de poder seja sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, oro também, Senhor, por toda a oportunidade que foi perdida por causa de injustiça, que toda obra de maldade, Senhor, contra a vida dessa pessoa, todo o prejuízo que ela teve, financeiro, todo o prejuízo de tempo, todo o prejuízo, Senhor, familiar, eu oro por uma restituição. Em nome de Jesus, pedimos resposta de restituição aqui nessa oração, neste propósito. E eu oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor Jesus, chamamos a Tua presença, vem sobre nós, vem. Precisamos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Declaramos também, Senhor, que dependemos de Ti e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa ansiedade. Por muitas vezes, Pai, colocarmos a nossa vontade e não a Tua vontade na frente. Nos rendemos a Ti, pedimos misericórdia, pedimos o Teu favor e oramos, Pai, para que a Tua boa mão seja sobre nós e também sobre a nossa casa. Oramos, Pai, e pedimos a Ti, guarda-nos com a Tua potente mão e oramos pedindo que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que a vontade de Deus se realize na totalidade da nossa vida, na nossa família. Senhor, nós queremos os Teus planos, nós queremos a Tua vontade, abrimos mão, Pai, de tudo aquilo que não vem do Senhor, todo orgulho, todo ego, tudo aquilo, Senhor, que é contrário à Tua vontade, tudo aquilo que Te desagrada, às vezes, Pai, em um sentimento nosso, às vezes, Pai, até mesmo em uma maneira abrupta que fazemos as coisas. Senhor, tem misericórdia e nos ajude, Pai, a sermos amorosos,
a sermos, Pai, pessoas de honra, a sermos pessoas de caráter, a sermos pessoas alinhadas com a Tua vontade, que toda dificuldade que temos, Pai, de andar na Tua santa presença, de fazer a Tua vontade, Senhor, que se renda aos frutos do Espírito, que se renda à Tua vontade. Senhor, coloca em nós mais do caráter de Cristo, do varão perfeito, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, Pai. E eu declaro sobre essa pessoa o Salmo 91, sobre ela e também sobre a sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar com você aqui essa noite. Estamos no 3º dia do nosso propósito de oração e jejum, campanha de Daniel. Assim como Daniel alcançou uma resposta de Deus, nós estamos seguindo esse mesmo caminho e queremos também na resposta do Senhor. Amém? Eu quero dar aqui alguns testemunhos para você. Olha o que Deus tem feito. Deus tem feito coisas tremendas aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Joyce e ela escreveu assim em abril: meu padrasto fez um ultrassom que indicava fortes indícios de câncer na próstata, na vesícula e no intestino. O diagnóstico era assustador. Eu e meu marido oramos com você há 2 anos, de manhã e à noite, e já recebemos muitos milagres e também participamos da Escola de Profetas. Agora recebemos mais um milagre. Para a honra e glória do Senhor Jesus, meu padrasto foi curado e foram feitas as biópsias e não encontraram nada. Ele não tem câncer. Glória a Deus. Michele, depois de perseverar em vários propósitos, alcancei muitos milagres, mas o mais especial foi a minha gravidez após uma perda gestacional. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Catila, meu esposo teve dengue e as plaquetas dele caíram muito. Ele precisou de doador de sangue e até isso Deus preparou. Teve um derrame na pleura por causa da dengue e foi transferido para outro hospital para fazer uma cirurgia. Fiz o jejum do açúcar e, para a glória de Deus, ele recebeu a transfusão e não precisou fazer cirurgia. O líquido secou. Ele fez raio-x e ultrassom e foi constatado que o líquido havia desaparecido, sem a necessidade de cirurgia. Além disso, ele se batizou nas águas e aceitou Jesus como Senhor e Salvador para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a sua família, seu ministério e a sua vida. Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como eu fico feliz. Olha que obra Deus fez na vida desse homem, hein? Amém? Escreve aqui nos comentários: também verei grandes obras de Deus na minha casa. Escreve aí: também verei grandes obras de Deus na minha casa. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aí, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, ok? Nessa oração, e compartilha com 10 pessoas ou mais. Se puder compartilhar com mais de 10, faça isso. Passe à frente o que está sendo bom para ti. As pessoas passam notícias negativas, passam fofoca para frente, amém? E isso elas fazem assim, de forma fluida. E nós devemos ser diferentes, nós devemos passar para frente coisas boas, passar para frente orações, passar para frente a palavra de Deus, passar para frente bons conselhos,
passar para frente falando bem das pessoas e não mal. É isso que nós temos que fazer. Comece a mudar a forma como você flui na vida e você vai ver os resultados disso no seu dia a dia. Amém? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Eu quero, antes de começar a palavra aqui, passar uma informação para vocês, mas deixa eu colocar aqui algo na tela. Esse aqui é o nosso site, gente, ó. A partir de hoje, como nós tivemos um problema bem grave ontem, certo? E foi um problema bem grave, no sentido que tivemos um ataque no nosso sistema e, assim, demoramos o dia inteiro ontem resolvendo, sabe, o que aconteceu. Para nós foi um problema, já tomamos as medidas necessárias, tivemos que fazer BO, né, de tudo que aconteceu, enfim. Foi algo maligno e, ao mesmo tempo, foi algo ruim. Então, o que nós fizemos? Toda a comunicação agora de vocês conosco vai ser por meio do nosso site. Lá no site tem um meio que você vai poder entrar em contato sobre os livros, sobre a Academia Kingdom Global, sobre dúvidas sobre eventos, vai estar tudo lá, certo? Vai estar tudo dentro do nosso site. Então você vai poder entrar no nosso site e ali você vai conversar com o nosso pessoal. Não vamos mais nos comunicar com as pessoas pelo WhatsApp, a não ser as orações. Nós vamos compartilhar as orações pelo WhatsApp, ok? Pelo WhatsApp a gente vai compartilhar as orações. Agora, toda a comunicação de evento, de Academia Kingdom, de livros, vai ser tudo pelo site, certo? Quer informação, quer mandar testemunho, vai ser tudo pelo site. O WhatsApp vai ser usado apenas para compartilhar as orações, certo? Não iremos mais responder o WhatsApp, a não ser lá dentro do nosso site, que você vai mandar mensagem e o nosso pessoal vai responder, ok? Então, a partir de hoje, foi essa a decisão e a posição que a gente tomou para a sua segurança, certo? E para a nossa segurança também, certo? Então, eu junto com o meu pessoal, tomamos essa decisão, porque queremos, de alguma maneira, nós queremos fazer as coisas de maneira mais segura e também que não nos prejudique, certo? Então, eu creio que toda a comunicação vai ser feita através do site que está aqui. Então, quer adquirir nossos livros, a academia, quer saber se eu estou fazendo algum evento, é lá no site, tá? Todo evento nosso. Você sabe que tem muita gente compartilhando as minhas orações. Esses dias, né, uma pessoa disse assim, puxa, eu pensava que você estava em tal lugar, né? Eu ouvi a sua oração de manhã. Eu disse, como? Você ouviu minha oração que eu estava em tal lugar? Eu disse, não, eu não estou. Domingo agora, né, eu vou ministrar aqui em Alphaville. Ou seja, às vezes as pessoas pegam orações passadas de canais que estão pegando nossos vídeos, né, e pensa que às vezes aquela informação é a atual. Não, gente. Esse é meu canal oficial, esse aqui, tá? Você tem que ver ali, se tem 11 milhões de inscritos, já estamos quase chegando a 12 milhões de inscritos aqui no YouTube. Então veja nossos canais oficiais, ok? Para que você, sabe, não tenha informações erradas e, enfim, nós gostamos das coisas certas. Então vá no nosso site, ali você vai ver, se realmente eu tenho um evento, você vai ver lá no site, tá? Então, só queria dar essa informação aqui para vocês, ok? Muito bem. Eu quero agora trazer uma palavra, na verdade uma continuação de palavra. Nós falamos sobre porta sobrenatural na oração da manhã hoje. Falamos sobre porta sobrenatural. E tem portas que não são sobrenaturais, não são de Deus. São portas que o maligno abre. Você sabia disso? Não é toda porta que você tem que entender como uma porta de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4, guarda isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É preciso dizer com clareza, nem toda porta te leva para cima. Tem porta que te puxa para baixo. Por isso que a Bíblia diz, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tem coisas que a gente entra, que vem para contaminar o nosso coração. Tem associações, tem reuniões, tem mesas que você senta, que não é a porta de Deus, não é a mesa de Deus para você. Então nós temos que ter um discernimento e guardar o nosso coração de portas que não vêm de Deus.
portas que são malignas, portas que são do inferno, não são de Deus. Eu entendo que o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As Escrituras estão sempre enfatizando para nós, e essa é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você vai na casa de um amigo, e lá na casa daquele amigo ele fica falando mal dos outros. Ele fica falando mal do pastor dele. Ele fica falando mal das autoridades que Deus colocou. Ele fica falando mal do patrão dele. Você está lá naquela roda. Essa porta não é uma porta de Deus para você. Existem portas que são de Deus, como nós falamos na oração da manhã. Mas existem portas que é literalmente a porta do inferno. Não queira estar em roda de conversa de gente que fala mal dos outros, de gente, sabe, que inventa história dos outros. Não queira entrar nisso. Fuja. Fuja de toda conversa que vem para denegrir as pessoas, para falar mal das pessoas, para difamar as pessoas. Israel viveu o ciclo repetidas vezes no Antigo Testamento. Ele entrava em aliança com nações vizinhas e, ao mesmo tempo que ele entrava em aliança, ele adotava seus costumes e sem perceber, eles atravessavam por portais malignos, porque começavam a adorar outros deuses. Eu quero que você entenda, tem portas que vão mexer com você, tem portas que vão lhe arrastar para baixo. Enquanto tem portas que te levam para cima, tem portas que te levam para baixo. Então, aonde eu entro, com quem eu estou comungando, é muito importante. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não quero saber, sabe, da vida dos outros. Eu não quero saber de quem fala mal dos outros. Eu não posso estar nisso. Isso já sei que prejudica. Eu já sei que isso prejudica. Então eu não quero entrar nisso. Às vezes você acha até bonito ouvir uma fofoca, ouvir a respeito de outra pessoa, mas você tem que ver se isso aí é verdade. Às vezes, sabe, a gente é enganado pelo próprio coração. A gente se engana com as palavras das pessoas. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Outra coisa, a unção de Deus está ligada a uma dimensão de porta que Deus abre para você. A Bíblia diz em Mateus 10,14, e se alguém vos não receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus instruiu os discípulos a reconhecerem quando um espaço não era o lugar certo para a unção deles operar. Ou seja, isso aqui não é fracasso quando as portas não se abrem. Isso aqui é dimensão espiritual. Eu vou repetir. Isso aqui é dimensão espiritual. Então, às vezes, sabe, você não está fluindo, né, no trabalho, você não está fluindo na igreja, você não está fluindo, e às vezes você pensa que o problema é você, quando na verdade o problema é o lugar que você está. Porque o lugar que você está não está permitindo com que a sua unção flua. Agora, aqui a gente tem que ter um cuidado muito especial, tá? Porque às vezes as pessoas estão saindo da igreja ou estão saindo do trabalho porque as coisas estão difíceis. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes vai ter dificuldade no lugar que você congrega e no lugar que você trabalha. Eu não estou falando disso, eu não estou falando dos obstáculos, eu não estou falando de gente virando a cara para você. Estou falando, sabe, quando realmente você sente que o Espírito Santo está falando com você, que você não vai fluir naquele lugar. E que ao contrário do que você pensa, é como eu falei na live de hoje das 9 horas da manhã, eu falei sobre Ruth e Noemi. Quando elas retornaram para a terra delas, quando Noemi voltou para a terra dela e Ruth acompanhou, Ruth encontrou a sua casa do pão. Ela encontrou a provisão de Deus. Porque Noemi entendeu que aquele lugar que era Moabe, que ela morava antes, não era mais o lugar de Deus para ela.
Ou seja, não era mais o lugar da provisão de Deus para ela. Então nós devemos entender, quando Deus está dizendo, olha, não é nesse lugar que você vai fluir. Jesus disse aqui para os seus discípulos, quando não receberem vocês num lugar, sacudir a poeira das sandálias de vocês e saiam daquele lugar. Por quê? Porque existem portas que a unção flui, que as coisas fluem na vida da gente, mas tem coisas e tem lugares que não flui. Não flui, não, por mais que você force, por mais que você tente, não vai fluir. Então nós temos que entender o lugar aonde as coisas estão fluindo para a nossa vida. O lugar aonde, sabe, Deus está abençoando, Deus está liberando provisão, Deus está te abençoando. Então, às vezes, não vai ser o melhor lugar do mundo, mas é o lugar aonde as coisas fluem para você. Então, ou você abraça esse lugar que as coisas estão fluindo para você, ou você vai andar em um lugar seco, um lugar de dificuldade. Isso, sabe, eu aprendi na vida. Eu aprendi que eu preciso estar no lugar onde as coisas fluem na minha vida e não no lugar que muitas vezes eu desejo, porque o meu coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nosso coração prega peças para a gente terríveis. Então eu preciso estar aonde está fluindo. Eu posso não gostar do lugar, mas eu preciso estar aonde as coisas estão fluindo. É isso que Deus está falando para você. Você precisa estar aonde está fluindo na sua vida. E independente, quando eu digo fluir, eu não estou falando que você concorde com todo mundo. Eu não estou falando, sabe, eu não estou falando que você vai ter oportunidade naquele lugar. O que eu estou falando é que as coisas vão fluir. As coisas, sua vida pessoal vai fluir. Você pode ter problemas num lugar, mas a sua vida pessoal flui. Entende o que eu estou falando? É sobre isso. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Espero que essa palavra te leve a uma outra dimensão. Em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela sua vida. Você pode adquirir no nosso site o nosso livro Mentalidade de Alto Nível, que é acessar novos níveis, novas portas, novas dimensões, muda a forma como você pensa. Esse livro aqui vai te ajudar. Esse livro Mentalidade de Alto Nível tem ajudado a vida de milhares de pessoas. Eu tenho testemunhado aqui. Agora o novo livro já está vindo com selo de best-seller, certo? Estamos em primeiro lugar em 2 categorias, para a glória de Deus. E no mundo, estamos em 700 e poucos na posição mundial, né? Então, eu glorifico a Deus, porque esse livro aqui é um livro que tem algo de Deus aqui que está ajudando a vida das pessoas estão recomendando, pessoas que não são cristãs estão lendo esse livro, e eu me alegro muito, porque eu sei que isso é Deus. Amém? Toda a honra e toda a glória a Jesus. Então, adquira, se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? Muito bem, eu quero agora orar pela sua vida, também quero agradecer a você que ora pelo programa de televisão. Hoje tivemos programa às 10 horas da manhã, na Rede TV, em rede nacional. Muitas pessoas são abençoadas, impactadas por meio dessa sementinha que todo sábado a gente libera às 10 da manhã na Rede TV. Certo? E pessoas estão sendo impactadas, abençoadas, e glória a Deus por isso. Também, nós teremos Escola de Profetas em Belém, agora no mês de agosto. Se você quer participar, se você mora no Pará, se você mora perto de Belém, vem estar com a gente. Inscrições pelo site, tá? Aqui no site tem todas as informações. E também, se você quiser apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Que Deus abençoe a tua vida. Está lá no nosso site também, está tudo no site. Você chega lá no site, você encontra todas as informações, tudo o que você precisa. Eu quero orar pela tua vida agora. Coloca aqui nos comentários todos os pedidos de oração, toda a resposta que você está buscando nesse propósito, Daniel. Amém? Daniel alcançou resposta diante de Deus, orando e jejuando. Eu creio que eu vou alcançar a resposta. Você também vai alcançar a resposta em nome de Jesus. Então faça seu pedido, coloca aqui nos comentários. Amém? Coloca aqui nos comentários qual que é o teu pedido de oração, qual que é a tua necessidade, qual a resposta que você está buscando diante de Deus. E depois, quando acabar essa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou ministrar uma palavra que eu gostaria que todos vocês assistissem. Eu vou falar sobre Daniel, um homem fora da curva.
lições que eu aprendi com Daniel também para ser alguém fora da curva e que você vai aprender para ser alguém fora da curva também, ok? Então, eu convido você a amanhã tanto estar na oração das 6 da manhã, quanto estar ao vivo conosco às 9 horas da manhã. E eu vou estar aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Vamos orar? Amado Espírito Santo, eu apresento diante de Ti, no nome de Jesus, todos os pedidos de oração, todos os pedidos por resposta de Deus. Pessoas que estão clamando aqui, estão pedindo uma resposta para suas finanças, uma resposta para sua família, uma resposta, Pai, para esse problema que ela está vivendo, para essa situação. Senhor, essa pessoa que está em tratamento de saúde, que está buscando uma resposta de Deus, uma resposta de cura, uma resposta de milagre, uma resposta de intervenção. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos abra as portas sobrenaturais e nos dê discernimento daquilo que não é porta para nós. Nos dê discernimento daquilo que não é de Deus para a nossa vida. Senhor, nós oramos porque queremos andar na Tua direção, não queremos mais errar, Pai. Não queremos mais falhar, não queremos andar pelo nosso próprio caminho, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pelo desejo do nosso coração, pela nossa soberba. Queremos caminhar pela Tua direção. Nos rendemos a Jesus Cristo, nos rendemos à palavra de Deus e queremos ouvir a voz de Deus. E toda pessoa que está aqui, Senhor, que quer ouvir a Tua voz, fala com ela, amado Espírito Santo. E eu oro agora, Pai, por todo aquele que está sofrendo intempéries, que está em meio a lutas, que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa de uma forma sobrenatural. Meu Pai, toque-a com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor. Eu oro em nome de Jesus, para que haja uma intervenção do céu na vida dela, na família dela e nos negócios dela. No nome de Jesus, eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração aqui, que estão aqui nos comentários. Apresento diante de Deus toda pessoa que está clamando, está pedindo por uma resposta. E no nome de Jesus Cristo, nós declaramos vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilha com 10 pessoas essa oração. Amém? E que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor te livre de todo mal. Até mais, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oramos, Pai, pedindo respostas do Senhor. A Tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de resposta. E nesse segundo dia do propósito, respostas de Deus estão chegando, colheitas estão chegando. Assim nós oramos, assim nós cremos, e que toda oposição espiritual, todo ataque do inimigo, toda fúria de Satanás contra nossas vidas, contra esse propósito de oração, nós declaramos por terra em nome de Jesus. Meu Deus, Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, aquele que levanta a nossa cabeça e que está no controle de todas as coisas, Pai. Tu estás no controle de tudo. Sim, assim nós oramos e entregamos a Ti. Chamamos a presença de Jesus Cristo e abrimos todas as áreas da nossa vida para Jesus, para o Seu poder, para o Seu operar, para o trabalhar do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Quebramos completamente toda palavra maldita, quebramos completamente toda ação contrária de Satanás e declaramos vitória, paz, saúde, prosperidade, abundância, salvação entrando nessa casa em nome de Jesus. Meu Pai, leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora a angústia, leva embora as preocupações, leva embora aquilo que anseia ou que entristece o coração, toda a batalha na mente, todo o medo, tudo aquilo que de alguma maneira oprime essa pessoa, que ela seja livre agora, no nome de Jesus Cristo, que essa vida seja livre, que sua casa seja visitada pelo poder de Deus, aonde houver cadeias espirituais, aonde houver amarras do inimigo, sejam desfeitas agora em nome de Jesus. Nós quebramos e desfazemos
todo tipo de arma forjada, todo tipo de mentira, todo tipo de laço, todo tipo de ação maligna que produza acidentes ou que produza qualquer tipo de maldade, nós quebramos em nome de Jesus e declaramos vitória sobre essa pessoa, Senhor. Opera a justiça em favor dela, opera a justiça em favor da casa dela. No nome de Jesus Cristo eu peço, guarda essa casa, guarda esse lar, dá livramento para essa pessoa, guarda a entrada, guarda a saída, proteja essa pessoa, proteja seus filhos, proteja seu casamento, proteja seu trabalho. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, fala conosco, nos pega pela mão e nos conduza, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. A nossa vida está nas tuas mãos. Reconhecemos a nossa dependência, Paizinho, de Ti, total e completa. Sem o Senhor não somos nada. Tu és Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Senhor, nós reconhecemos nossas limitações, nossas falhas e que precisamos de Ti. Vem sobre nós, Senhor, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu favor, Senhor Jesus. Assim nós oramos. Também oro em favor de todo aquele que está doente, que chegou aqui nessa oração doente, ou que está orando por alguém que está numa cama de hospital. Senhor, intervém agora nessa vida e opera milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu fico imaginando o tanto que esse propósito está incomodando o inferno. Porque, não sei se você estava na oração da manhã, eu relatei que nós, nessa madrugada, nós tivemos um ataque contra o nosso sistema e pessoas usaram o nosso sistema para disparar mensagens, o mesmo programa que a gente usa para as orações, as pessoas mandaram uma mensagem que não era nossa. E quando eu acordei, às 5 horas da manhã, eu vi aquilo nos grupos, minha equipe já foi acionada e durante a noite eu tive um sonho que eu estava lutando contra alguém. Eu quero dizer a você que está aqui me ouvindo, estamos no 2º dia recém desse propósito aqui, propósito Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus já começou a trabalhar aí. Às vezes a pressão aumenta, as lutas vêm contra a gente. E essas lutas, elas também são um sinal de que existe uma colheita muito grande que está próximo. E nós temos que orar, certo? Porque é claro que o diabo não quer que as pessoas tenham resposta de Deus, é claro que ele não quer que as pessoas ouçam a Deus. É por isso que você tem que resistir a qualquer tipo de pressão e permanecer firme em oração, certo? Eu não sei se você já fez o seu jejum ou não fez o seu jejum hoje, ou se você está só na oração. De qualquer maneira, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, que o inimigo nunca nos encontre com a guarda baixa ou desanimado, sem vontade de orar, certo? Porque a oração, ela protege,
a oração livra. Eu fico pensando de quantas coisas Deus tem nos livrado, de quantas coisas, sabe, muitas vezes até nossos filhos, porque estamos aqui, estamos orando, estamos buscando, e eu creio que quando você ora, você vence o inimigo, você vence um acidente que muitas vezes está preparado numa esquina contra você ou contra alguém da sua casa. Então, permaneça em oração em todo o tempo, que o inimigo nunca consiga tirar você da presença de Deus. Amém? Olha esses testemunhos aqui que eu quero compartilhar com você. Maria Luísa, ela escreveu: eu sofria com dores horríveis na coluna. Acompanhando as orações e perseverando nos propósitos, eu fui curada. Foram dias de muito sofrimento, mas em nome de Jesus eu estou curada. Elaine, acompanho as orações há 5 anos e tenho vários testemunhos. Em 2021, eu fui diagnosticada com câncer de endométrio. No início fiquei muito abalada, mas fiz a campanha da Carta para Jesus e para a honra e glória do nome de Jesus eu fui curada. E nesse mesmo propósito, também alcançamos uma bênção para o meu neto. Até então ele era... Daí ela colocou aqui o diagnóstico de algo e o Senhor interviu. Maria Francisca, eu gostaria de agradecer a Deus e a você por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Por meio das orações e do vó de Ana, fiquei livre das dívidas. Meu esposo teve câncer, pedi oração e orei todos os dias, de manhã e à noite, e pela graça de Deus, ele foi curado. Também orei pela salvação da minha casa e meu esposo e meu filho aceitaram Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você que está aqui nesse propósito, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajude a levar essa oração ao maior número de pessoas que pudermos. Agora, a fúria do inimigo, quando pedimos resposta para Deus. A fúria do inimigo quando pedimos resposta para Deus. Agora, maior é Deus. Amém? Maior é Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Não deixe nada desanimar você. Não pare. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de se entregar. Hoje, a palavra que eu trago para você, eu quero falar um pouco sobre a verdadeira satisfação. Esse é o tema da palavra de hoje, a verdadeira satisfação. A Bíblia diz em Jeremias 2,13, porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. No Salmo 107, verso 9, a Bíblia diz, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Faça uma pergunta honesta ao seu próprio coração hoje. Você ficaria satisfeito se conseguisse exatamente o que você tem pedido a Deus? Você se sentiria realizado completamente? Aí você diz assim, como assim? Uma promoção no trabalho que você está orando para ter? A liberação de um recurso? Uma vitória na justiça? O carro tão desejado ou a casa? Você acha que tendo essas vitórias, você se sentiria uma pessoa totalmente realizada? Será que teu desejo seria completamente suprido? A resposta para você é com certeza não. Porque por mais que você compre um carro novo, você vai se alegrar por alguns dias com aquele carro e daqui a pouco, sabe, aquilo vai ser mais uma coisa que você tem. Talvez você consiga a promoção do trabalho e os primeiros dias que você está trabalhando nesse novo cargo, você se sinta realizado nesse novo cargo. Mas depois, aquilo já não vai mais, sabe, fazer diferença nenhuma para você. E assim é tudo na vida. Tudo que não for relacionado a Deus é um desejo, é uma realização, é algo bom, é algo importante. Mas não vai nos satisfazer totalmente. A única coisa que satisfaz a nós é a presença de Deus. E eu quero levar você para algumas verdades dessa palavra. As coisas que buscamos muitas vezes são só miragens.
E nesse texto aqui de Jeremias 2,13, Deus estava exortando o povo, e o profeta, ele descreve aqui uma coisa trágica. O povo abandonou a fonte de água viva. Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades, me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. É a imagem exata da miragem no deserto. Aquele poço de água que parece real de longe, mas que ao chegarmos perto se desfaz em areia. É uma miragem. Assim é a realização de um desejo. É só uma miragem. Ou seja, é só uma visão distorcida de algo. Não é a verdade. Você pensa que quando você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz. Ou que quando você tiver muitos amigos, você vai ser feliz. Tudo isso é uma miragem. Porque quando você realiza, enfim, algo desse tipo, você vai ver, sabe, que aquilo não é uma fonte verdadeira para cumprir o teu desejo. A única coisa que verdadeiramente supre o nosso desejo é a presença de Jesus. Não tem mais nada. Eu não estou dizendo, eu quero que você entenda bem, eu não estou dizendo que você não tenha as coisas. Eu não estou dizendo que você não conquiste as coisas. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. É o que a Bíblia diz. O que eu estou dizendo é que esse não deve ser o seu desejo principal. O nosso desejo principal todos os dias deve ser ir à fonte de água viva e beber dessa fonte que é Jesus, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós não podemos deixar com que as coisas desse mundo concorram com aquilo que é o mais precioso na nossa vida, que é a presença de Deus. Eu entendo que o Salmo 107 que nós lemos, ele traz uma resposta para essa sede. É o Senhor quem farta a alma sedenta e enche de bens a alma faminta, não as circunstâncias, não as conquistas ou as pessoas. É Deus. É Deus que supre. É Deus que supre a alma do homem. É Deus que realmente pode trazer para a nossa vida, sabe, a alegria, a paz e o desejo de plenitude que nós precisamos para a nossa vida. Reconhecer isso não diminui o valor das bênçãos que Deus nos dá, apenas evita que coloquemos sobre ela um peso que nunca foram feitas para carregar. Então não é errado você ter as coisas. Errado é você buscar nisso a felicidade. O dinheiro, ele é necessário, mas nós não podemos buscar no dinheiro a felicidade para a nossa vida. Por isso, aprenda a orar como Paulo orava, por profundidade e não apenas por posses. Efésios 3, 17 ao 19 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar para ter as coisas. Eu estou dizendo que isso não satisfaz. Estou dizendo é que você não pode abrir mão de estar com Deus para estar correndo só em busca de coisas. O tempo com Deus é inegociável. Fazer Deus da nossa fonte diária tem que ser uma regra para nós. Eu quero que você entenda que não significa que pedir coisas concretas para Deus é errado, mas o seu foco não tem que estar em somente ter as coisas. O seu foco primário deve ser: eu quero conhecer mais a Jesus. Essa é a verdadeira riqueza que eu tenho que buscar. A Bíblia diz que pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a alma dele, o que você ganhou é irrelevante. Não separe o sagrado do secular. Viva tudo para Deus. A Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A Bíblia diz também: portanto, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus.
Coloque Deus em tudo, até na tua empresa. Coloque Deus em tudo, no teu dia. Coloque Deus em tudo, até no teu divertimento, no teu entretenimento. Coloque Deus em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós queremos separar, sabe, o secular de Deus, das coisas de Deus. Então, ir à igreja é sagrado, mas ir ao trabalho é uma coisa secular, então não vou colocar Deus ali. Não. Eu tenho que colocar Deus em tudo na minha vida. Eu tenho que colocar Deus no meu trabalho. Eu tenho que fazer o meu melhor porque eu estou agradando a Deus ali. Eu não me desconecto com Deus mesmo trabalhando. Eu não me desconecto com Deus mesmo vivendo a minha vida. Eu não me desconecto com Deus mesmo quando eu estou em viagem ou em qualquer outro lugar. É esse o pensamento que todos nós precisamos ter. Entenda, a palavra ensina que Deus está presente em cada instante da nossa vida. Quer ir ao trabalho, cuidar da casa ou simplesmente viver o cotidiano, pode ser tão consagrado a Ele quanto qualquer culto. É a sua conexão com Deus que torna tudo especial. Então, eu vou no trabalho, Senhor, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que eu não estou correndo apenas por um salário, eu estou correndo porque eu sei que o Senhor me deu esse trabalho para abençoar a minha família, abençoar a todos que vierem a mim através desse trabalho. Ou seja, isso muda a forma como escolhemos onde ir, o que vestir, o que assistir e como tratamos as pessoas nos momentos mais comuns do dia. Porque se eu faço tudo para a glória de Deus, então eu não posso, de alguma maneira, tirar Deus nem das minhas relações, nem do meu trabalho, nem, sabe, do meu trajeto indo até o meu trabalho. Eu tenho que ter Deus em todas as áreas da minha vida. Não se trata de viver com culpa ou medo, mas de entender que não existe uma parte da vida reservada só para Deus e outra reservada só para nós. Tudo lhe pertence. E é justamente quando vivemos dessa forma integrada que a fé deixa de ser um compartimento da vida e passa a ser o fundamento dela inteira. Outra coisa que eu aprendo é que a obediência nas pequenas coisas revela o meu caráter. Em Lucas 16:10, a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco também no muito é fiel, e o que é injusto no pouco também é injusto no muito. A Bíblia está falando aqui que o caráter é muito importante se você quer agradar a Deus. Se nós, nas pequenas coisas, formos fiéis, estamos agradando a Deus. Quando você fala mal de uma pessoa, você não está agradando a Deus. Quando você quer, de alguma maneira, sabe, denegrir uma pessoa, ou você fala contra alguém, ou você até mesmo rouba da empresa que você trabalha, seja uma borrachinha, seja um clipes, seja uma caneta, sabe? Entenda, você não está glorificando a Deus através disso. Eu não estou dizendo para sermos perfeitos, porque eu não sou. Mas todos nós precisamos procurar cada dia mais melhorar. Talvez o seu eu do ontem falhou, falando coisas que não deveria. Talvez o seu eu do ontem foi precipitado. Bom, então hoje eu vou cuidar muito mais, porque eu não quero me precipitar, e amanhã eu quero ser melhor, e assim por diante. Sabe, as pessoas podem cometer erros, eu cometo erros, mas nós não podemos tornar isso a nossa vida, nós não podemos repetir os mesmos erros. Nós temos que procurar cada dia agradar a Deus, porque fazendo isso, vamos verdadeiramente satisfazer aquilo que merece a nossa obediência, que merece o nosso amor, que é Deus, que é a presença de Deus. Eu creio que quando eu agrado a Deus, eu me sinto realizado. Quando eu faço para Deus, eu me sinto realizado. Então, sabe, às vezes a gente quer ser reconhecido por aquilo que faz, mas o segredo da vida não está em ser reconhecido pelos outros. O segredo da vida está em fazer para Deus, mesmo que os outros não reconheçam. Eu já senti isso muitas vezes, fazendo muitas coisas para Deus e ao mesmo tempo, sabe, sentindo dentro de mim que eu precisava muitas vezes, sabe, de alguém dizendo assim: puxa, você fez tudo isso e
Louvo a Deus pela sua vida. Bem, eu já senti isso, mas cada vez mais estou me desprendendo desse sentimento, porque eu sei que tudo que eu fizer eu tenho que fazer para Deus, independente do homem reconhecer ou não. E quero, sabe, até o fim da minha vida, até quando Deus permitir, fazer cada vez mais para Deus, fazer mais e mais para Deus e sem precisar ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Eu quero o reconhecimento que vem dele para a minha vida e isso vai me satisfazer, eu tenho certeza disso. Então, não se trata do homem reconhecer o que eu faço, se trata de eu fazer para Deus, certo? Não busque o reconhecimento dos homens, busque fazer para Deus e você vai ter a satisfação e a presença dele na sua vida. Eu quero orar por você, amém? Nenhuma conquista dessa terra vai te satisfazer. A única coisa que vai nos satisfazer é a presença de Deus. Por isso, se encha de Deus, busque a Deus todos os dias. E isso vai fazer você ter plenitude. Plenitude de alegria, plenitude de paz. Vai fazer você viver bem aqui nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, 9 horas da manhã, certo? Então, nesse domingo eu estarei ministrando. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui. Nesse site que está aqui na tela, você pode adquirir nossos livros. Inclusive, se você precisa entrar em contato, quer informações sobre os livros, tem como você entrar em contato através do site. Tem um botão lá para você falar conosco, certo? Nós vamos começar a tentar fazer com que as pessoas falem conosco apenas por dentro do nosso site, que é o mais seguro, certo? Nós tivemos um problema nessa manhã, um problema que foi, assim, nos chateou bastante, mas eu entendo que Deus está querendo nos guardar de uma coisa, talvez lá na frente, maior, então, às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem, e então você pode entrar em contato conosco através do site que está aqui. Entra no site lá, tem um Fale Conosco lá, você clica, ali online mesmo você fala com o nosso pessoal, certo? Esse é o meu site oficial. Ali você encontra os eventos que eu estou fazendo, os nossos canais oficiais, está tudo dentro desse site. Quer conferir alguma coisa, alguma mensagem que você recebeu? Vai no site. Se não tiver nada no site, desconsidere, ok? Muito bem. Eu quero orar pela sua vida e se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Aqui no nosso site tem todos os dados. Nós temos um programa que é mantido por nós e pelos nossos parceiros, não é mantido pela igreja, certo? Eu não recebo salário da igreja, não recebo ajuda financeira da igreja, tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, ore por nós, certo? Para que continuemos com o nosso programa de televisão, que tem abençoado, sim, a vida de milhares e milhares de pessoas. Esse é o nosso propósito, é o nosso destino, estamos fazendo o nosso melhor, certo? E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. E se você perdeu a live das 9, assista depois, tá? Porque eu falei de algumas coisas ali muito interessantes. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui junto conosco agora em oração. Toque-os com o teu poder, amado Espírito Santo, e livre-os de todo mal. A minha oração, Senhor, é para que eles sejam visitados pelo teu poder, tocados pelo teu poder, e que, Senhor, todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários, pessoas que estão pedindo resposta para suas finanças, resposta para sua família, resposta para o seu casamento, eu apresento diante de Ti. Estamos no segundo dia, Pai, hoje, desse propósito, e oramos por respostas do céu, liberações do céu, que toda resistência espiritual caia por terra, que todo tipo, Senhor, de investimento das trevas para bloquear, para impedir, para trazer atrasos em coisas que teus filhos e filhas estão orando, estão clamando. Senhor, nós oramos agora para que todo obstáculo saia do nosso caminho, toda resistência espiritual caia por terra, todo atraso caia por terra, e nós oramos também pela cura daquele que está doente. Senhor, toda pessoa que colocou aqui nos comentários, Senhor, pedindo oração pela sua saúde, pelo seu corpo físico, nós oramos por uma restauração, nós oramos por um milagre, nós oramos por uma intervenção agora no corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus, que ela seja curada, ela seja restaurada, que
o poder restaurador e sarador de Jesus Cristo toque na vida dela, e nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Chamamos a presença de Jesus agora e é no nome dele que nós declaramos vitória na tua vida, declaramos vida sobre você, vida sobre a tua casa, vida sobre a tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nos ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas ou mais, amanhã 6 da manhã. Nada vai impedir você de estar na presença de Deus. Amém? Amanhã 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui e cremos. Grandes respostas de Deus estão sendo liberadas. Paz e prosperidade a todos. Que Deus os abençoe, que Deus os cubra de bênção. Não esquece de compartilhar. Um abraço, que Deus abençoe.